Chegou aquele momento que todo mundo adora, que é falar sobre plástica. Pois E é. hoje a gente vai falar de um assunto que interessa muita gente, que é o formato do nariz. E aí, você tem dúvida? Bom, eu tenho várias e vou aproveitar esse meu amigo, que é o Dr. Aloysio Vanna, que vai explicar tudo sobre o nariz. Doutor, bem-vindo aqui no nosso programa mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você, Silvio e Marisa. Ai, a gente que adora. O que é bacana é que assim, ele explica tintim por tintim, pra gente também, de repente, não fazer uma besteira, né? Pois é. Você vê um nariz de uma celebridade, aí fala, não, eu quero exatamente esse nariz. E de repente E não nem é. combina com o formato Nem do é seu assim. rosto. Quais são os tipos, para começar, Sim. doutor? Quais são os tipos de nariz, os formatos? Existe uma tabelinha para isso? Como é que funciona? O que existe muito assim, você tem aquele nariz que ele é muito pequeno, que ele não tem estrutura, e aí você terá que fazer uma cirurgia de aumento desse nariz. Que isso geralmente você tem nas pessoas asiáticas, que são os japoneses, e nas pessoas da raça negra, que às vezes tem aquele nariz que ele é achatado. Às vezes ele é grande, mas é com pele, ele não tem estrutura. E você tem o nariz, tipo do Luciano Huck, por exemplo, que é um nariz romano, um nariz grego, que é aquele nariz que ele é grande e você tem que diminuir ele. Então você, na teoria, assim, na média, você tem o nariz que é grande, que tem que ser diminuído, e você tem o nariz que é pequeno e que você tem que relativamente aumentar. Olha, eu achei que era mais comum diminuir. Eu não sabia, te juro que eu não sabia que tinha como aumentar o nariz. Pois é, eu também, a gente estava até comentando sobre isso, né? Não que tem é como aumentar. A cirurgia difícil de nariz é a cirurgia que você tem que colocar estrutura nesse nariz. Aquela cirurgia que você tem que aumentar o nariz. Você diminuir o nariz é uma cirurgia fácil. Basta Sim. você ir lá e tirar o excesso. O excesso. Agora, já aquela cirurgia que você tem que remodelar o nariz, você pega o nariz do Michael Jackson, por que deu tanto problema? É um nariz negroide e que ele não tinha estrutura. E outra coisa que acontece, no nariz negroide, a pele é muito grossa. Igual do japonês, do asiático, ele tem um nariz pequeno, só que na raça negra ainda a pele é muito grossa. E o que tem a ver a pele ser mais grossa? A pele grossa, você tem aquela ponta larga, aquela ponta redonda, e geralmente a pessoa quer o quê? Um nariz mais afilado e mais arrebitado. E se você tem uma pele muito grossa, você não consegue deixar aquela ponta afilada. Aí às vezes o que tem necessidade é de afinar um pouco essa pele. Só que aí você corre o risco de causar uma necrose, então tem que ter muito um cuidado. outro processo. Nossa, é bem cuidadoso. Inclusive, a gente tem um vídeo que explica exatamente essas proporções e a gente pode falar em cima dele, não é, doutor? Pode rodar. Pode soltar. Ah lá, a gente explicar um pouquinho as proporções. Isso aí, as proporções. Isso é a cefalometria da face. Então o que acontece? Basicamente falando, a gente divide a face em três partes. A parte superior, que é aqui da sobrancelha até a linha do cabelo. Aí nós temos essa parte que é onde nasce o nariz até a base do nariz, e da base do nariz até o queixo. Certo. E com isso você vai criando rostos diferentes. Às vezes a pessoa tem essa parte inferior um pouco mais alongada, então aqui é o acromegálico, tem aquele queixo um pouco grande, que é tipo o goleiro Cássio do Corinthians. Sim. Então assim, e dentro dessas proporções você vai tendo uma harmonia facial ou uma desarmonia facial. E dá para contornar e modelar tudo isso. Agora, existe assim um rosto exatamente das mesmas medidas, mesmas proporções? Existe aquele rosto 100% assim, esse rosto é perfeito? Perfeito. Então, quando a gente é criado lá no útero materno, a gente é criado em duas metades e essas metades se fundem. Então, dificilmente você vai ter um rosto que é realmente igualzinho um com o outro. Mas quanto mais parecido for esse rosto, melhor fica a estética. O símbolo da beleza, que tinha um rosto muito parecido, era a Nefertiti, na época do Egito. Se fala muito hoje também na Angelina Jolie. Sim. Mas então é difícil você ter uma simetria realmente do rosto, porque são feitas duas metades e elas se fundem. Não só do rosto, do pé, da mão, da mama. Tudo é diferente, né? Tudo no corpo é feito em duas metades que se fundem. E aí até você comentou da Angelina Jolie, ela passou por vários procedimentos cirúrgicos, então não dá pra gente saber se é real, né, essa simetria. O quanto ela foi melhorada. O quanto real ela mas linda, o quanto ela foi Foi melhorada. acertado. Aliás, até queria mostrar pra vocês, e aí o doutor vai explicando melhor, os tipos de nariz pra ver qual que você se enquadra. Você sabe qual que é o seu tipo de nariz? Vamos soltar o primeiro. Eu não sei. Eu também não sei. Fino e arrebitado. Assim, é lógico, ao extremo não é agradável, mas é o nariz que a gente mais procura. É aquele nariz um pouco mais afilado e um pouco mais arrebitado. Agora, o que acontece também é muito relativo o nariz para a mulher e o nariz para o homem.
Porque você pega um homem grande, de rosto forte, se você fizer uma cirurgia e deixar um nariz fino e arrebitado, ele vai ficar esquisito. Vai Às mesmo, vezes ele é. às vezes ele precisa daquele nariz mais forte. Tem que então, ter, né? você não pode fazer um padrão igual para todo mundo no nariz, que é o que se fazia antigamente. A natureza sabe, Mas né? como é que a gente só dá uma ajustada. Como é que você vai saber que o nariz tá certo ou tá errado? Não, Tipo assim, eu chego lá, falo, doutor Luiz, eu quero meu nariz fininho igual do David Beckham. Sonhei alto, né, meninas? Olha, até riram ali. Ó. Mas vai ficar bom? Como é que você vai falar pra mim que não vai ficar bom? O primeiro fato é saber o que você quer fazer no seu nariz. Perfeito. E aí avaliar as suas características, o quanto a gente consegue mudar esse seu nariz. Então, o seu nariz é um nariz que ele tem uma pele boa, ele tem uma pele fina e ele tem estrutura. Bonito seu nariz, eu acho gosto bonito. E ele tem estrutura, então é um nariz fácil de ser modelado. Aí eu volto a dizer, você já pega aquele nariz negroide, que é o nariz da raça negra. Ele é um nariz que geralmente ele é achatado no dorso, ele é largo aqui na base e ele tem uma pele grossa, mas ele não tem estrutura, ele não tem osso e não tem cartilagem. Então, muitas das vezes, para realizar esse nariz, a gente tem que usar a costela da pessoa. Olha isso. A gente tira a cartilagem costal, Tá. a gente monta o nariz com a cartilagem costal e coloca embaixo da pele. Porque o nariz é como se fosse uma barraca. Você vai numa barraca de camping, não tem vários modelos de barraca? Sim. Você tem uma lona que é igual para todo mundo e várias armações. A armação que você colocar aquela lona vai ficar o formato que você deseja. Não, e essa armação tem que ser muito bem cuidada, né? Você está cuidando do nariz, mas a pessoa tem que respirar também, né? Você tem que ter estrutura. Por isso que às vezes nesses narizes que precisam aumentar, você precisa usar a cartilagem costal. Olha que coisa. E isso é uma coisa muito interessante, porque já tem aquela pessoa que quer fazer o nariz e já não respira bem, e tem aquela pessoa que quer fazer o nariz, respira relativamente bem e quando faz a cirurgia passa a respirar mal. Ixi. Porque que a hora que você fecha o nariz, você diminui a passagem do ar. Sim. Muitas das vezes há necessidade conjuntamente de fazer alguma cirurgia interna com o otorrinolaringologista para viabilizar esse fluxo de ar. Por isso que sempre que se vai fazer uma cirurgia de nariz, você já pede algum exame interno, ou uma tomografia, ou uma nasofibrolaringoscopia, que é um caninho, uma televisão que você passa para ver lá dentro. Sim. E dependendo de como está, você já faz em conjunto a cirurgia. Perfeito. Tem mais tipos de nariz pra gente mostrar. Pode Qual soltar. é o próximo? Adunco. Então, o adunco é o que o pessoal fala nariz de tucano. O nariz aquele pra baixo. Tipo, não, aqui tem aquele osso, né, tipo do Luciano Huck, por Sei. exemplo. Esse é um nariz fácil de realizar a cirurgia, porque basta você diminuir a estrutura. Entendi. Você não tira a pele desse nariz, você só diminui a estrutura. No momento Sim. que você diminui aquela estrutura que está mais, que é o osso Ele ou a cartilagem, ele modela Levanta. e dá um resultado muito bom. Arrasou. Ai, que Tem mais um. maravilha. Deixa eu ver qual é o Pode próximo. soltar. O próximo nariz. Curto ou asiático? Já falou sobre isso. Então, o asiático, ele tem um nariz curto, assim, com pouca estrutura, semelhante ao da raça negra. Porém, ele tem essa asa do nariz um pouco menos aberta e ele tem uma qualidade de pele um pouco mais fina, que facilita o trabalho. Ai, que interessante. Tem mais. Gente, eu nem sabia dessa Cada questão da um. qualidade de pele, porque na hora de fazer a cirurgia tudo isso interfere, Acho né? que é só deitar lá e falar, quebra que eu quero quebra, arrumar. não tem jeito. Agora, falando Mais um isso, tipo. quebra ou não quebra? Então, Você falou quebra, né? O nariz. O que acontece? O nariz ele é basicamente feito do quê? De pele, aí osso e cartilagem. O osso você quebra. Por quê? Quando o nariz é largo e você quer afilar esse nariz, é como se fosse uma pirâmide. Você quebra e aproxima a base da pirâmide. Então você tem isso aqui, você quebra aqui na lateral e fecha o nariz, para ele ficar mais fino. Por isso que na hora que você está fechando esse nariz, dependendo do caso, você tem também que fazer uma cirurgia interna para não impedir que a pessoa pare de respirar. Porque a gente sempre fala isso, né? De quebrou o nariz. Quebrou, tá? por isso que fica roxo, enfim, né? Porque mexeu, passou por um procedimento Às vezes cirúrgico. uma coisa que é muito comum, a pessoa cai ou leva um soco no nariz e tem uma fratura nasal, a pessoa já acha que tem que operar. Não, você vai lá, você vai no pronto-socorro, você faz um raio-x ou uma tomografia, mesmo tendo a fratura, se aquela fratura estiver alinhada, é só expectante, é só aguardar que ele vai ficar bom. Não Você não precisa tem engessar. necessidade de cirurgia, não tem necessidade. Ele comentou até de mais um tipo de nariz, mas eu acho que a gente pode especificar um pouquinho mais. Pode soltar. Solta aí. Ah lá, o romano.
Isso. O nariz romano é aquele nariz que ele é grande também. Qual a diferença do romano pro adunco, que seria o tucano? O tucano é grande e tem aquela elevação. Sim. Às vezes o romano ele só é grande. Aí você tem que fazer um encurtamento desse nariz, que é quando você tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes você pega uma família a família de alemão, por exemplo, que o pai, a mãe, as filhas, os irmãos, os filhos, todos têm o mesmo tipo de nariz. E no masculino, nos homens, aquele nariz está caindo bem. Nas mulheres está deixando um rosto muito grosseiro. Então, às vezes, você só opera o lado feminino da família. Fica muito forte o nariz nas meninas. Fica muito acentuado. E a cirurgia em si, doutor? Como que é feita? A recuperação é tranquila? Como é que funciona? A cirurgia de nariz, ela tem um inchaço que dura por volta de 72 horas, mas é uma cirurgia indolor. Ai, que bom. Ela é uma cirurgia indolor, você sai com o nariz imobilizado. Hoje não se usa mais aquele tampão nasal. Já faz algum tempo que você faz a cirurgia e a pessoa já sai respirando da cirurgia. Não tem aquela necessidade de tampar o nariz que causava todo aquele incômodo. Que é incômodo, não é? É estranho. Geralmente o nariz, você opera... Não opera em criança, você pode até operar no adolescente, aquele adolescente que está muito incomodado, está sofrendo bullying na escola. O ideal é sempre operar o nariz acima dos 16 anos, mas há casos de se operar antes dos 16 anos. A minha filha mesmo, a gente operou o nariz dela, eu e minha esposa, que ela também é cirurgiã, nós operamos o nariz dela com 14 anos, porque aquilo incomodava muito. Então Que é sorte possível, dela, né? né? Então é possível, se os pais estiverem de acordo e também se for uma coisa que incomodar muito a criança, dá para fazer. É assim, na adolescência, após os 14, 15 anos, você já tem essa viabilidade. Que E maravilha. uma vez operou, não tem mais nunca mais problema, não vai voltar nunca mais. Não, o nariz, no momento que você operou ele vai tomar aquela forma que você deixou pós-cirurgia. Agora, às vezes, quando a pessoa ela opera muito nova, pode ser que ainda haja um crescimento cartilaginoso. E aí, quando ela tiver 19, 20 anos, você faz um complemento daquela cirurgia, mas já é algo bem menor do que ela tinha antes. Ela está ainda no tá na processo fase de transformação, está crescendo ainda. Tem vários artistas que fizeram, algumas pessoas gostaram, outras não. Até vamos dar uma olhadinha e ver o que o doutor acha. Pode soltar a primeira artista. Fazer os comentários. Será que vai aparecer a gente aí? Não. Anitta, não, eu não fiz, você fez. Nem eu fiz nariz. A Anitta fez uma transformação radical, A né? Anitta, ela tinha um nariz mais pro negroide e ela transformou esse nariz o quê? Afilou esse nariz legal. E deixou ele mais Ficou arrebitado. E eu vou te dizer mais, doutor, essa foto aí que a gente colocou, ela morena e tal, eu acho que ela ainda só tinha mexido a primeira vez, porque tem uma outra que era maiorzinho ainda o nariz dela, assim. Ela é um tipo de nariz negroide que afinou esse nariz, deu mais dorso e projeção. Ela ficou mais fininho, né? Ela ficou com o rosto mais delicado. E a Cléo Pires. Cléo. A Cléo, nossa, eu nunca tinha reparado que ela tinha feito, né? Porque às vezes a pessoa faz algo tão sutil. A Cléo, ela tinha um nariz mais pro estilo romano, um pouco mais forte e deu uma suavizada para deixar um rosto mais leve. A Ludmilla ficou também muito bom, né? Ela fez o procedimento, ela fechou bem. É o tipo do nariz negroide, ele é largo, ele é baixo aqui no dorso. E aqui é largo, né? Aqui você faz uma cicatriz pegando um pouquinho essa volta por fora. E aí você diminui? Você fecha a narina. Você fecha a narina. Fecha aqui você assim? Você fecha, isso. Por isso você falou da passagem de ar, então. Isso, tudo isso. Tem que tomar muito cuidado para não haver colabamento, que é o fechamento. E olha que até tem uma atriz que a gente não colocou aí, que eu já vi pessoalmente e sem querer esses dias eu vi umas fotos e eu falei, caramba, que diferente. A Juliana Paz. Juliana Paz. Ela fez, mas bem aqui na lateralzinha, assim, ela fechou, porque você vê muito pode fazer? discreto. Falando nisso, até que você perguntou uma coisa legal. Pode fazer só aqui, falar, doutor, eu não gosto só dessa beiradinha, tirar só esse aqui, pode? Aquilo que eu falei, você pode mexer só na pele, pode mexer na pele e na cartilagem, pode mexer na pele e na cartilagem no osso. Vai do que está incomodando. A Fernanda Souza também fez, solta, vamos mostrar. A dela ficou assim muito diferente, muito mesmo. Ela tinha o nariz. Olha. A Fernanda Souza, você vê, ela é branca e tinha um nariz negroide. Aquele nariz mais da pele mais grossa, da ponta mais larga. Sim. Mas ficou tão bom, né? Fica muito bom. Lindo. A cirurgia bem realizada compensa muito ser Vale feita. a pena, né?
às vezes a pessoa está incomodando, mas não vou fazer porque é estético, não precisa, mas depois que ela realiza, ela vê que realmente faz diferença. Por que eu não fiz antes, né? Essa é sempre a pergunta. E tem que estudar bem, né, o caso, ver como que vai, o que você vai fazer, estudar a estrutura do seu rosto, quem vai fazer, principalmente. Vamos mostrar mais uma artista Cláudia que eu nem Raia. sabia que tinha feito, a Cláudia Raia. Ah, eu sabia. Eu não sabia. Sabia. Eu não lembro Cláudia dela Raia, antes, né? Nossa, a Cláudia Raia também é um nariz tipo romano, aquele nariz forte. Sim. E ela tinha passava uma impressão muito forte. Ela precisava de alguma coisa para dar uma suavizada no rosto dela. Brava, né? A menina ficou muito suave, ficou maravilhosa. Querida. Ficou perfeito esse nariz. Tem mais. Agora minha amiga, Gisele Beauty. A minha amiga. A Gisele tá aí uma pessoa que eu nunca imaginei que ela fosse fazer, porque quando ela começou a carreira, ela se incomodou demais das pessoas falarem do nariz. E ela, desculpa, sou a melhor do mundo com esse nariz. Aí eu falei, ela nunca vai mexer. E chegou a mexer, né? O que é que acontece? Até pelo fato de ser modelo, apesar de alta, ela era muito magra. Então o nariz chamava muita atenção, porque o nariz é o centro do rosto. Sim. Então a pessoa que é toda magrinha, apesar de alta, ela tinha um nariz que acabava pesando um pouco o rosto dela. Chamava a atenção dela chegava. E eu acho que ela até acabou fazendo, porque no desfile não chamava tanta atenção, mas chamava mais atenção em foto. Porque às vezes a foto ela chama mais atenção do que o vídeo, Sim. porque ela paralisa a imagem. Então, provavelmente ela deu essa sutileza no nariz para melhorar a parte fotográfica ainda mais. Não, mas ficou agora linda, essa nunca mexeu em nada no corpo. Mexeu em tudo, né? Kim Kardashian. Mexeu em tudo, ela fez tudo. Vê que ela tinha um nariz negroide e afilou também o nariz. Gente, mas linda. Ficou totalmente diferente. Mas parece uma outra pessoa. Se eu vejo... Porque o que acontece hoje, a pessoa não mexe só no nariz. Hoje o que se faz muito é o MD Code, que são os preenchimentos. Sim. Então, você modela muito o rosto de uma pessoa com esse MD Code. Você usa para o rejuvenescimento, porque no momento que você usa ele carrega água e colágeno, ele melhora a textura da pele e você modela o rosto com o MD Code. Então, por isso que as pessoas vão mudando. São mudanças sutis que você não percebe no dia a dia, mas a hora que você pega uma foto de 3, 4 anos atrás, aí você vê a diferença. Ela fala, mas como é que aquela artista está ficando cada vez mais bonita? É o MD Code, a modelação que a gente faz com esse processo de estruturação. A gente está falando de coisas muito legais, assim, né? De você dar um up, dar uma guinada aí na autoestima, às vezes você não está feliz com o que você está vendo, mas a gente tem um outro lado que eu acho importante falar para a gente encerrar essa conversa. Tem pessoas que acabam fazendo essa cirurgia e não se identificam com essa nova persona, porque o rosto muda completamente. Você já teve algum caso assim, desse tipo? Então, o que acontece? Por isso que você tem que conversar bastante com o paciente e você tem que fazer um nariz proporcional. Às vezes o que o paciente está pedindo não é o que vai ficar proporcional a ele. Então, realmente tem que acontecer isso, porque assim, você pega uma pessoa que tem um rosto grande e coloca um nariz muito pequeno, fica desproporcional. Então tem que ter esse cuidado mesmo. Agora, às vezes a pessoa vai fazendo a transformação aos poucos. Então, você ajuda essa pessoa aos poucos. Então, a pessoa já mudou o cabelo, já fez uma modelagem no rosto. Aí, o próprio rosto dela está pedindo um nariz mais suave. Então, com essa conversação, com a consulta, você consegue chegar no meio termo. É como você fazendo uma reforma. Você começa a fazer um canto, outro. Quando você vê, você fez a casa toda. Vai fazendo os acabamentos, né? Tudo na medida, com equilíbrio, eu acredito que vale, Fica né? muito bom. Fica muito bom, mas você precisa procurar um profissional habilitado, que entenda. Não vai querer copiar uma outra pessoa só porque você se identificou com essa pessoa. Você é uma única pessoa separada daquela, então você precisa se enxergar primeiro, e isso os médicos conseguem fazer muito bem, não é? Esclarecer muito bem. A gente tenta. A gente tenta. Na medida do possível, a gente tenta, né? A gente consegue, viu? Não, e consegue muito. Marisa falou bem feito. Olha, vamos encerrar. Eu acho que a gente pode deixar uma mensagem para as pessoas que não estão muito satisfeitas com o que estão vendo. O que você pode falar para essas pessoas? Se você tem algo no seu corpo que está te incomodando e a medicina pode te ajudar, eu acho que vale a pena ouvir uma opinião. Sim. Consultar. Consulte em primeiro lugar, não fique desesperado com o que você está enxergando. Tem que mudar, Tem que mudar, tá certíssimo. Agradecer demais Instituto Vana com 2 N's, institutovana.com.br. Obrigada, doutor Luiz. Obrigado você, Marisa, obrigado, Silvio, vocês sempre maravilhosos. Muito obrigado pela visita, obrigado pelas dicas aqui. Volte mais vezes. Obrigado, meu amigo. Hein? Sucesso, você obrigado. Ele arrasou na cirurgia. Daqui a pouco eu mexo mais. Vai fazendo...